Bom dia, boa tarde, boa noite galera, meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de clássico dos gigantes no Maracanã, simplesmente o primeiro clássico do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2024. Então, sem muito mais enrolação, já vou pedindo para que você deixe o seu like aqui embaixo, para que se inscreva no canal, aqui no botãozinho de se inscrever, lembrando que temos uma meta ambiciosa de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, e chegamos aos 600 no último vídeo, então muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal do Guará, e caso você esteja chegando hoje, não deixe de se inscrever também, faltam 400 inscritos, menos do que isso para a gente poder bater a nossa meta até o final do ano, conto com a inscrição de cada um de vocês. Sem muito mais enrolação, vamos falar do clássico da tarde de hoje. O Vasco é o segundo time que o Fluminense mais enfrentou na sua história, com 391 jogos, só perdendo para o Flamengo. Dentro desses jogos, o Fluminense tem 123 vitórias e 153 derrotas, ou melhor, vitórias do Almirante. São 30 jogos, 30 vitórias de diferença do Vasco, isso muito influenciado por aquela década de 90 desastrosa, onde o Vasco teve a maior sequência de vitórias contra o Fluminense na história do clássico. E por falar em sequência negativa em clássicos, hoje o Fluminense vive a sua pior sequência sem vitórias em clássicos. Já são 13 jogos sem vencer desde o Campeonato Carioca do ano passado, naquela final histórica onde o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1. Desde então, são 7 derrotas e 6 empates por tricolor em clássicos, já há mais de um ano sem conseguir uma vitória em um confronto contra um rival. Acho que um tema importante para a gente encaixar aqui no vídeo meio fora de contexto é toda a polêmica em torno do Maracanã e desse confronto entre Fluminense e Vasco. O Fluminense chegou a propor para o Vasco que o jogo fosse com torcida mista, mas não foi aceito pelo Alvinegro por conta de toda a polêmica do setor sul do Maracanã. Lembrando que historicamente o Vasco tem sim uma prioridade a utilizar o setor sul, conquistado por ser o primeiro time campeão dentro do Maracanã, mas desde 2013 o Fluminense é permissionário do estádio. O Fluminense tem sob contrato em que todos os jogos em que o Fluminense jogar no Maracanã, ele tem direito a estar no setor sul. Isso foi mais uma polêmica, e é uma polêmica que com certeza vai se estender ao segundo turno, porque o Vasco já falou que quer mandar o jogo no Maracanã e com certeza vai querer que sua torcida fique no setor sul. Isso vai dar problemas na justiça e talvez, como no ano passado, nós podemos ver o jogo ir para o Engenhão para não ter esse tipo de problema no jurídico dos clubes. E falando rapidamente sobre a licitação do Maracanã, tema importante que envolve os dois clubes é que a W Torre e o Vasco, dupla que quer ser concessionária do Maracanã, tenta tirar pontos da concessão de Flamengo e Fluminense no tribunal por conta de um suposto favorecimento à dupla Fla-Flu. Dupla que saiu com ampla vantagem no processo de licitação para ser concessionário do estádio Mário Filho. Agora sim, dando um panorama do nosso adversário, o Vasco até que começou bem o Campeonato Brasileiro de 2024. Largou vencendo o Grêmio na estreia por 2-1 e perdeu também por 2-1 para o Bragantino na última partida lá em Bragança Paulista. O Vasco até que não fez um jogo ruim, mas por conta de alguns erros e de lances milimétricos, o Vasco sofreu sua primeira derrota no Brasileirão. Agora sim, passando para a escalação, a maior dor de cabeça do treinador argentino Ramon Dias está na zaga, porque o Medel está lá no Chile acompanhando a sua mãe que está com problemas de saúde, inclusive que a mãe do Medel tem uma pronta recuperação. O João Vitor, que é a primeira opção sem o Medel e foi titular no último jogo contra o Bragantino, acabou saindo lesionado. Ele aparentemente não preocupa, mas vai ser reavaliado para saber se tem condições de ir ao jogo. Quando saiu o João Vitor, quem entrou foi o Maicon, que pode ser opção caso o João Vitor não tenha como entrar em campo para disputar esse clássico, o que é bem improvável. Lembrando que o camisa 10 e o jogador mais técnico do time do Vasco, o Payet, segue lesionado desde a semifinal do Campeonato Carioca no confronto contra o Nova Iguaçu e vai ser desfalque no jogo de hoje contra o Fluminense. Agora passando para o lado tricolor, o Fernando Diniz deve estar quebrando a cabeça desde a última terça-feira para solucionar os problemas defensivos do seu time. E aparentemente vai mudar mais uma vez a sua linha de zaga, jogando com Manuel e Felipe Melo como zagueiros. Sendo assim, Martinelli volta à sua posição de origem como volante para fazer o meio de campo com André e Paulo Henrique Ganso. Inclusive, essa escolha de Manuel e Felipe Melo demonstram para mim uma preocupação do Fluminense com a bola aérea do Vasco. A gente sabe que é muito forte com o Verratti
e sofreu com isso lá no último clássico do ano passado no Campeonato Brasileiro, na dura derrota sofrida por 4-2. 2 dos gols saem em bola aérea e o Fluminense tem que ter muita atenção com o Verratti, que é um centroavante muito alto e especialista no jogo aéreo. O Fernando Diniz aparentemente se preocupou com isso na hora de montar essa nova linha de zaga para o jogo de hoje. Quem também volta ao time é o Marcelo, após uma péssima partida do Diogo Barbosa, tomando um calor absurdo do Ademir pelo lado esquerdo do campo. O ponta Keno volta a ser relacionado no jogo de hoje, desafogando o departamento médico do Fluminense. Por fim, quem também desafoga esse departamento médico está em transição, mas não vai estar disponível para o jogo de hoje, é o meia Renato Augusto. Sabadão às 4 da tarde, a gente sabe que a transmissão não vai ser da Mamãe Globo, mas vai ser do Sport TV e do Premier. Lembrando que caso você seja do Rio de Janeiro, esteja de passagem, vá ao Maracanã. É um jogo 90-10, ou melhor, a torcida do Vasco só tem 10% dos ingressos destinados para eles e a torcida do Fluminense tem que lotar o estádio. Por mais que a fase esteja ruim, eu faço um apelo para que você, tricolor, que esteja em dúvida, que esteja desanimado com o momento do time, vá ao jogo e apoie os nossos guerreiros rumo à vitória. E para finalizar falando de arbitragem, dessa vez um velho conhecido nosso, o Wilton Pereira Sampaio, quem vai comandar o apito na tarde de hoje. Um árbitro que ganhou muita moral, principalmente na Copa do Mundo de 2022, apitando Inglaterra e França, o que causou, inclusive, essa foto muito emblemática do Bellingham fazendo uma careta aí para o Wilton Pereira Sampaio. O Wilton já apitou 33 jogos do tricolor, sendo eles 15 vitórias do Fluminense, 8 empates e 10 derrotas, um número não tão empolgante. São 69 cartões amarelos e 8 vermelhos nesses jogos do Fluminense que foram apitados pelo árbitro goiano. O Wilton Pereira Sampaio também tem nos confrontos contra o Fluminense um número interessante de 3 consultas ao árbitro de vídeo, sendo 2 contra o Fluminense e uma favorável ao Flu. Desejo toda a sorte do mundo ao experiente Wilton Pereira Sampaio e que ele volte a recordar suas boas atuações na Copa do Mundo e não como ele costuma apitar aqui no futebol brasileiro, que é bem abaixo. Toda a sorte do mundo aos nossos guerreiros, porque eu vou ficando por aqui. Peço para que, caso não tenha dado like lá no início do vídeo, dê o seu like aqui agora. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Guará, lembrando da meta de 1000 inscritos. Conto com a inscrição de cada um de vocês. E, claro, para que você compartilhe esse vídeo para todos os grupos de Fluminense, para os seus amigos tricolores bem enjoados, que estão com a cabeça quente com esse momento do time e com essa ampla desvantagem nos últimos clássicos. E também para o seu amigo vascaíno que quer saber um pouco do que esperar para o jogo de hoje do Fluminense. Acho que vai ser interessante de ver o pré-jogo do canal do Guará também, tá bom? Conto com o apoio de cada um de vocês e, claro, com o seu comentário. O que você acha do jogo de hoje? Se você acha que o Fluminense, enfim, vai conseguir terminar com essa secura de vencer clássicos. Um abraço a todos e até a próxima!